sobre a questão das relações entre o Parlamento e o Supremo Tribunal Federal. O ministro Toffoli se colocou também à disposição para que a gente possa conversar nas investigações, como tem sido feito com o ministro André Mendonça. Eu levei a ele todos os relatórios, as informações do que nós já avançamos na investigação do INSS e a necessidade de que nós tenhamos a colaboração nos vários momentos que precisamos para trazer os documentos. Com relação à quebra de sigilo do senhor Daniel Vorcaro, o ministro se comprometeu a fazer a liberação dos documentos assim que a Polícia Federal fizer toda a compilação, que a Polícia Federal tiver tomado como depoimento, em parte do depoimento, tudo aquilo que está ali já de conhecimento na quebra de sigilo que passou pela CPMI. Assim que a Polícia Federal terminar esse trabalho, toda a documentação será devolvida à CPMI para que a gente possa ter as informações constantes do relatório que será produzido pelo deputado Alfredo Gaspar. Eu entendo que o momento foi muito bem explicado pelo ministro. A investigação ainda está em curso em vários pontos das informações que estão lá no celular de Daniel Vorcaro e acredito que a gente possa, o mais breve possível, aí, em torno de 2 a 3 semanas, ter de volta essa documentação para que a gente possa considerar na CPMI o que pode ser aproveitado com relação aos consignados. Sobre a vinda do senhor Daniel Vorcaro, a defesa entrou em contato pedindo um adiamento da vinda dele com o seguinte compromisso que foi colocado da minha parte. Eu concordo com o adiamento de quinta-feira, desde que a defesa não impetre um habeas corpus para evitar futuramente que ele não venha. Foi feito um acordo com os advogados, eles não vão buscar habeas corpus no Supremo. Daniel Vorcaro está disposto a vir de forma, inclusive, aberta, trazer a documentação e eu estou marcando a vinda dele para a primeira quinta-feira depois do Carnaval. O ministro Toffoli, coloquei para ele a questão, concordou e, de acordo com o ministro, se há da parte dele voluntariedade e não há habeas corpus, o ministro vai fazer a liberação para que ele possa estar conosco na CPMI e trazer as informações. Assim que nós oficializarmos, eu pretendo fazer isso amanhã mesmo, a data de convocação e de permanência dele aqui na CPMI. Presidente, Pois não. Vai ser quinta-feira, dia 19, depois da quarta de 5 às 6. Exatamente. Depois do Carnaval. Perfeito. E o que acontece? Eles pegaram esse depoimento, aquele pedido da defesa, então foi um acordo já está aceito, Sim. vai ser adiado. Sim. E se acontecer de chegar um dia e ele impetrar uma pessoa, como que a CPMI vai reagir? Nós vamos agir como a Constituição nos garante, uma condução coercitiva. Isso, inclusive, foi conversado com o próprio ministro Toffoli, de que ele terá de vir à CPMI, isso está acertado, e ele virá por boa vontade. Se não vier, vocês tenham certeza absoluta que eu vou usar da minha autoridade como presidente, como já fiz em outras 2 vezes, de trazê-lo aqui de baixa condução coercitiva para que ele possa dar os depoimentos. E como que foi a conversa com o ministro Toffoli dessa vinda do Vorcaro? Tinha, de fato, um temor mesmo com essa questão dele não vir, sobretudo pedindo habeas corpus. E como que o ministro se posicionou quanto a isso? Ele deu um aval para que ele viesse, independente dessa investigação em curso, no ABF, recentemente no STF? Olha, há dois pontos aqui. O primeiro, se houver um habeas corpus, entende hoje o Supremo que quem tem que dar uma decisão é o ministro André Mendonça. Então há uma discussão sobre isso. O ministro Toffoli, ele está responsável pelas medidas cautelares, pelas medidas restritivas que hoje estão impostas ao senhor Daniel Vorcaro. Como ele está se propondo a comparecer à CPMI de maneira, inclusive, até voluntária, o ministro vai lhe fazer a liberação para que ele possa se deslocar de Belo Horizonte até Brasília. Isso já está certo. Na eventualidade, que eu não acredito, de se entrar com habeas corpus futuramente, a decisão, então, é do ministro André Mendonça. Mas, pela conversa que nós tivemos, assim, pela forma como hoje os advogados conversaram muito com a advocacia do Senado, eu não acredito
eu entendo que o acordo será cumprido e ele estará conosco aqui na quinta-feira, trazendo as informações. E por que eles pediram adiamento? Segundo eles, há um problema de saúde. Qual o problema? Não me especificaram com relação a questões dele de saúde, que ele não estaria pronto para vir quinta-feira. Eu concordei, desde que, de fato, eles tenham um compromisso de comparecimento na data que eu marcar. A sessão de quinta está cancelada? Não. E se eles chegarem na data e de novo falarem, problemas de saúde, vai ser uma Condução coercitiva. Quinta, presidente do INSS? Quinta, o presidente do INSS está confirmado. Outra decisão que chegou para mim agora há pouco. Nós impetramos, junto ao ministro André Mendonça, um pedido para que fosse revista a decisão com relação ao senhor Maurício Camizotti de comparecimento voluntário à CPMI. O ministro André Mendonça manteve a decisão, portanto, nós teremos que novamente buscar recursos jurídicos, porque Maurício Camizotti, a meu ver, é um nome fundamental, tão importante quanto Antônio Carlos Camilo. E, infelizmente, entendeu o Supremo de que ele não é obrigado a vir, está preso. E eu digo a vocês que essa posição, esse posicionamento de habeas corpus para quem está envolvido em questões do INSS e tem colaborações a dar, é motivo de crítica e de insatisfação da nossa parte. Presidente, na última coletiva o senhor comentou que vai insistir nos depoimentos que já tinham sido, de convocações já rejeitadas, Lulinha, Frichico, entre outros nomes. Já tem uma data marcada para a votação desses requerimentos, com nomes que estão aí, que os senhores vão votar de novo, do irmão do presidente e do próprio filho dele? Eu vou sentar com a equipe agora da CPMI, com a secretaria. Nós vamos começar a revisar todos os requerimentos novos que chegaram, todos. E eu espero hoje ainda publicar a pauta de quinta-feira com os nomes que nós definimos. Eu vou dar atenção primeiro às quebras de sigilo, às quebras também dos relatórios financeiros, porque o nosso prazo está muito curto até o final do mês de março. Então a ideia é nós acelerarmos todos os relatórios financeiros, os RIFs, para que a gente possa ter essas informações o quanto antes na CPMI. Com relação às convocações, se for possível, eu publico hoje ainda, mas não pretendo fazê-las na próxima quinta-feira. Eu quero analisar uma por uma, mas dentro de 15 dias, vou colocando assim, depois do Carnaval, não, na semana que vem. Na semana que vem, nós já colocaremos os nomes, inclusive todos os que estão lá, rejeitados ou não, eu vou colocar em votação para que se decida na CPMI. Os que estiverem lá, de direita e de esquerda, da oposição e do governo, eu coloco para vocês, eu como presidente, eu não tenho lado nessa história. Eu vou colocar para votar. Presidente, sobre a prorrogação do prazo da CPMI? Não consegui conversar com o presidente Davi Alcolumbre. Ontem, depois da sessão, ele teve uma série de reuniões e, infelizmente, não foi possível. Aguardo o quanto antes o posicionamento dele para que a gente possa conversar sobre esse assunto e trazer uma resposta o mais breve possível. Presidente, em relação aos requerimentos, 60 dias. Em relação aos requerimentos de quebra de sigilo do Flávio Bolsonaro e do Lulinha, o senhor está disposto a colocar ambos em pauta em votação? Vamos colocar aqui esses personagens. O filho do presidente é citado por testemunhas diversas vezes. Ele tem envolvimento com a investigação? Tem. No caso do senador Flávio Bolsonaro, a argumentação para que se traga a votação dele está diretamente ligada à investigação ou é uma questão política? É isso que nós vamos analisar. Se houver qualquer tipo de observação que nos leve a melhorar o relatório, qualquer um pode ser fruto dessa quebra de sigilo. Agora, se for uma questão apenas política, desde o início eu tenho dito para vocês, eu não vou permitir que a CPMI se transforme num palanque eleitoral, que a gente saia do centro da investigação. Vou ser muito firme nesse assunto. Agora, vou ser isento entre esquerda e direita. A minha posição é a identificação de quem colaborou para os roubos do INSS e o que foi feito com o dinheiro. Fora isso, eu entendo que nós sairíamos do rumo da CPMI e perderíamos até a credibilidade. Então, o senhor acredita que do Flávio Bolsonaro teria uma questão mais política? Eu preciso ler os requerimentos. A argumentação tem que me provar que ali tem alguma questão ligada à investigação.
Porque se nós formos olhar os mais de 5 mil requerimentos que nós temos, tem pessoas ali que nunca passaram perto das questões do INSS e que muitas vezes foram colocadas apenas por citações de parlamentares. Não estou defendendo nenhum nem outro. O meu objetivo, claro, é nós mantermos a investigação equilibrada e definida. Quem participou dos roubos do INSS. Se é uma questão apenas política, naturalmente não terá da minha parte apoio para que dê sequência. Gente, muito obrigado. Eu preciso. Não, eu... Senão eu não saio daqui hoje. Sim. Assim que a Polícia Federal terminar toda a compilação dos documentos. Nós falamos em 2 a 3 semanas no máximo, tá bem? Como assim? Ele, assim que terminar a Polícia Federal, ele vai devolver os documentos à CPMI por despacho à Advocacia do Senado, tá? Obrigada. Obrigado a você.